Bom dia a todos. Aqui estamos nesse webinar da Autodesk nessa semana. Eu quero agradecer a presença de todos. Hoje nós falaremos de BIM do projeto à obra. Falaremos de soluções integradas para projetos mais inteligentes. Como a Márcia me apresentou agora, agradeço a apresentação da Márcia. Meu nome é Ricardo, analista técnico da Autodesk para a área de engenharia e construção. E como ela falou, eu tenho trabalhado com projeto, trabalhei com projeto por cerca de 10 anos, antes de fazer parte do time da Autodesk. Nós iniciaremos falando um pouco sobre o contexto da construção civil, avançaremos falando sobre BIM, um rápido status de BIM no mundo, no Brasil, e alguns conceitos básicos para aqueles que ainda não têm essa ideia do que quer que seja a modelagem da informação da construção. Nós apresentaremos bem rapidamente algumas soluções da Autodesk para projetos de edificações, falando em arquitetura, sistemas prediais e engenharia estrutural. Para, na sequência, apresentarmos, então, soluções da Autodesk para a construção. Por fim, falamos um pouco da Build Design Suite, que é aquele pacote que engloba todas as soluções as quais abordaremos aqui hoje, e um pouquinho de Autodesk 360, que é a iniciativa da Autodesk na nuvem. Sequência, perguntas e respostas e o nosso encerramento. O foco da nossa apresentação aqui hoje é integração. Esse é um ponto muito importante. Vamos começar falando um pouco sobre o conteúdo da construção civil, algumas tendências de macroindústria. A primeira tendência hoje no mercado da construção civil é essa da urbanização crescente. Hoje, mais de 50% da população mundial vive nas cidades, o que traz um desafio enorme para os projetistas, para os construtores, para todos aqueles que trabalham na cadeia da construção civil. Muito importante hoje na construção civil é a escassez crescente de recursos. Cada vez mais é preciso construir utilizando menos recursos, sendo mais eficiente na utilização desses recursos. E não só na construção, mas depois em operação e manutenção, como nós podemos garantir que esses edifícios, de fato, desempenhem a contento cada vez mais de uma maneira eficiente. Uma outra, particularmente nesse mercado da construção civil, é a alta competitividade. Cada vez mais entre os projetistas, construtores, nós temos um mercado cada vez mais competitivo. E diferenciar-se nesse mercado é crítico para poder ter sucesso. Também, no que diz respeito às edificações em si, existe uma alta complexidade, uma complexidade crescente nas próprias edificações. E isso nos leva a um tópico da construção civil, que é a questão das novas tecnologias. Não somente as novas tecnologias na edificação, mas principalmente as novas tecnologias para o projeto e execução de edificações. É por isso que nós faremos aqui hoje. Então, o nosso assunto central é BIM, modelagem de informação da construção. Falaremos então hoje de BIM e soluções Autodesk, de que maneira essas soluções de forma integrada podem oferecer ao projetista, ao construtor e depois também à operação e manutenção, podem oferecer vantagens competitivas e garantir melhor qualidade de projeto e execução. Estamos falando sobre BIM, como anda essa situação no mundo hoje, como está o status de BIM no mundo. O que nós visto são níveis desiguais de adoção do mundo. Aqueles países que estão à frente desse processo hoje são os países nórdicos, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que avançaram bastante nesse processo, tem um alto grau de adoção. Aqui um relatório, um resultado de um relatório bastante interessante para vocês, que é o relatório Smart Market Report da Macro Hill, publicado agora em 2012. Ele fala um pouquinho sobre o grau de adoção. E desse relatório eu extraí uma informação específica que é bastante interessante e já mostra um pouco como anda a adoção de BIM, particularmente no mercado norte-americano. À esquerda, num gráfico, nós vemos um dado bastante interessante. Pela vez, agora em 2012, o número de construtores adotando a modelagem da informação da construção superou o número de projetistas, sejam eles arquitetos ou engenheiros. Um sinal bastante claro de que cada vez mais a questão da integração e cada vez mais essa questão da continuidade do modelo BIM são fundamentais à cadeia da construção civil.
Um montante importante, bastante interessante, é esse a respeito do número das empresas que adotam BIM. Vemos, quando falamos de grandes empresas, que 91% das grandes empresas norte-americanas hoje já adotam a modelagem de informação da construção, ou seja, um mercado bastante amadurecido. Bem, vamos trazer aqui outros dados de mundo também, falar da Grã-Bretanha, falar dos países nórdicos, mas como é o Brasil na adoção da modelagem da informação da construção? O Brasil também tem avançado bastante. Hoje nós já estamos falando aí há praticamente uma década de modelagem da informação da construção, as plataformas todas estão bastante desenvolvidas, já têm encontrado um bom espaço no mercado. A plataforma Revit, sobre a qual falaremos hoje, por exemplo, tem alcançado liderança de mercado, tem servido aí como plataforma de modelagem para grandes escritórios e grandes construtoras. Finalmente, a pesquisa PINE 2013, realizada pela PINE com o apoio da Conar, trouxe alguns resultados interessantes a respeito do nosso mercado. O primeiro resultado que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês diz respeito àqueles que afirmaram já trabalhar com BIM. Essa pesquisa diz que quase 40% dos entrevistados afirmam hoje já trabalhar com modelagem de informação da construção aqui no Brasil. Um dado bastante interessante diz respeito ao planejamento daqueles que ainda não trabalham, mas pretendem trabalhar com BIM. Mais de 90% dos arquitetos e engenheiros que ainda não trabalham com BIM pretendem utilizar BIM em até 5 anos. O que é um dado bastante interessante. Aqui embaixo vocês podem ver no gráfico que quase 40% ainda tem a expectativa de utilizar BIM em até um ano a partir da pesquisa. Ou seja, o mercado brasileiro tem se movimentado. Nós temos dados bastante interessantes e importantes a respeito de BIM mandates, ou seja, a obrigatoriedade do uso de BIM por parte de órgãos governamentais, por parte da iniciativa privada. Várias empresas já estão solicitando projetos em BIM. As construtoras no Brasil, as principais construtoras no Brasil já têm solicitado de seus projetistas projetos em BIM. E, além disso, o governo também, recentemente, vocês devem ter visto isso essa semana, aqueles que participaram de outros webinar de infraestrutura. O DENIT já tem solicitado em BIM, recentemente, outras instituições já estão solicitando também esses projetos em BIM. Então, cada vez mais isso é mais comum. E nós vamos fazer algumas perguntas. Nós que estamos aqui assistindo esse webinar, já utilizamos ou não essa plataforma, uma pergunta principal. Em que eu estou hoje, desses que nós falamos aqui, eu estou utilizando o BIM ou não estou utilizando o BIM? E se não estou, em quanto tempo tendo utilizar? Porque é uma tendência irreversível na construção civil. Esse não é o futuro, como nós temos que ver, já é o presente da construção civil. Então é muito importante que aqueles que não estejam trabalhando com modelagem de informação da construção estejam atentos a essa questão e preparem-se para, de fato, a sala. Então, duas outras questões aqui. O que eu tenho a ganhar com o BIM? E como o Desk pode me ajudar nesse processo? Hoje, para além de apresentar algumas soluções, principalmente porque essas soluções já têm sido bastante faladas no mercado, já são bastante conhecidas no mercado, nós vamos aprofundar, sim, de uma forma básica a introdução dessas soluções, mas abordaremos fundamentalmente a questão da integração. Tá. Vamos falar um BIM. Nós temos falado aqui sobre a modelagem de informação da construção, mas talvez nem todos que estão assistindo a este webinar tenham uma noção clara do que quer que seja BIM. Vem de Building Information Modeling, que é a expressão em inglês para modelagem da informação da construção. Aqui temos alguns conceitos fundamentais já nessa expressão. A modelagem, que implica modelagem tridimensional, a questão da informação que é crítica, porque a informação é o ponto central da modelagem da informação da construção. Porque não estamos falando aqui somente de uma modelagem 3D, mas, acima de tudo, uma modelagem 3D com informação, riqueza de informação a respeito dos seus componentes. Vou aprofundar um pouquinho essa colocação. Bem, rápida, vários são os conceitos, várias são as formas de apresentar a modelagem de informação da construção, mas eu trouxe aqui para vocês uma colação bastante sintética que reúne os principais aspectos. BIM, um processo. Portanto, não estamos falando de um ou outro software, mas acima de tudo um processo, claro, em tecnologia,
mas um processo. Ele é um processo baseado em modelos tridimensionais inteligentes, e aqui entra aquele aspecto de informação sobre o qual falamos há pouco, que possibilita a criação e gerenciamento de projetos de edificação e infraestrutura de uma maneira mais rápida, mais econômica e com menor impacto ambiental. Tecnologicamente falando, esse processo ele é caracterizado pela criação e uso de informação computacional consistente e coordenada. Em outras palavras, esse processo está fundado em informação, na consistência da informação. As plataformas para BIM funcionam como de dados. O Revit, sobre o qual falaremos aqui hoje, é essencialmente um banco de dados, por mais que expresse graficamente. Isso garante o quê? Garante consistência, garante redução de erros, garante uma maior assertividade ao longo de todo o processo de projeto. Você garante que erros de consistência, tendo corrigido uma vista, por exemplo, no processo tradicional, às vezes corrigimos um desenho e o outro desenho acaba não sendo corrigido. Esse tipo de coisa não existe mais na modelagem de informação da construção. E nós temos aqui de uma réplica virtual da edificação. Uma virtual da edificação, uma construção virtual que é multidisciplinar. E pode ser utilizada para várias finalidades, em várias etapas do projeto, a manutenção e operação, passando, é claro, pela construção. Bem, as etapas. Que essas? Quando nós falamos em modelagem da informação da construção, nós falamos em um ciclo completo de edificação. Esse tipo de processo tem condições de subsidiar o ciclo completo da edificação. Partindo dessa nossa etapa de planejamento, de edificação pensada, seguindo para uma modelagem conceitual, onde desenvolvemos os estudos de viabilidade, os estudos preliminares. É claro que essa modelagem também inclui toda uma vasta gama de análise, uma primeira análise de impacto, para que eu possa, de fato, compreender melhor o meu projeto. Na sequência, todo o desenvolvimento de projeto, em todas as suas etapas, também subsidiados por esse mesmo modelo. Esse mesmo modelo pode ser utilizado, então, para análise e simulações ao longo de todo o ciclo do projeto. Eu não estou desenvolvendo aqui um outro modelo, diferente do meu modelo de projeto, para uma análise, para uma simulação, uma análise de desempenho energético, uma simulação estrutural. Eu faço um outro modelo, mas trabalho com base no mesmo modelo, o que tem um alto grau de consistência e interoperabilidade. Esse mesmo modelo, esse mesmo material, dá subsídio à documentação do projeto. É documentação inteligente, vinculada ao modelo, portanto, qualquer alteração que é feita no modelo impacta na documentação. O que é uma documentação consciente de alta qualidade. Tudo é leva à construção. O que nós temos 4D e 5D baseados no mesmo modelo. 4D como sequenciamento, 5D como ordenamento, falaremos um pouco mais disso também na sequência. E também pode dar subsídio à fabricação. Hoje eu posso, e a Autodesk tem tecnologia para isso também, para pegar um modelo de formação, por exemplo, de ar-condicionado, e levar esse modelo, levar a formação direto a corte e dobra de chapa, para que possa otimizar o meu processo de fabricação. Na ciência, muitas tecnologias para execução, muitas tecnologias para serem utilizadas no canteiro. Esse não vai ser propriamente o nosso foco aqui hoje, mas em outras oportunidades abordaremos isso, e aqui nós deixaremos todo o nosso contato para aqueles que tiverem interesse em saber um pouco mais como nós podemos ajudar com tecnologia em canteiro, também tornar cada vez mais eficiente esta etapa da construção. E na sequência, o edifício entregue, operação e manutenção, que o mercado tem chamado de 6D, o modelo de formação da construção também pode dar subsídio a essa fase de operação e manutenção. A demolição ou do ciclo, uma renovação. E aí, novamente, as próximas etapas. Esse ciclo divide-se, portanto, em 3 macroetapas. Uma que é a etapa de projeto, a sequência, aquela da construção, e a sequência, operação e manutenção. Nosso foco hoje é falar de integração, é falar o como nós podemos partir do projeto, levar essa informação a canteiro, a obra. Não focaremos em operação e manutenção, mas falaremos fundamentalmente do projeto à obra, ou como podemos trabalhar com fluxo inteligente e integrado. Bem, por isso, o modelo nem sempre é único. Nós podemos realizar um único modelo, uma única modelagem,
contendo todos os temas. Mas nem isso é a melhor prática. Dependendo do uso que pretendemos fazer do modelo, nem sempre nos limitamos também a uma única tecnologia. Podemos usar 2, 3 softwares para trabalhar a modelagem de informação da construção de uma maneira ampla. Portanto, dependendo do que pretendemos fazer, nem sempre nos limitamos a uma tecnologia para geração e para manuseio do modelo. No entanto, por repetir a edificação em sua totalidade, é muito importante que todas as dimensões e todas as disciplinas de um modelo possam se integrar de maneira perfeita. Se isso não acontece, nesse sentido, não estamos mais falando em construção virtual. A ação é crítica para a concretização desse processo que nós chamamos de modelagem da informação da construção. Integração é o nosso principal assunto aqui do dia. Porque a Autodesk, ela oferece soluções integradas para BIM em suas disciplinas e etapas. O usuário pode trabalhar com tecnologia Autodesk, tendo a garantia de que o seu modelo será integrado a outros modelos de uma maneira consistente e confiável. Com base nisso, pode-se alcançar os resultados, então, pretendidos na obra. Mostrando ainda, de um outro ponto de vista, nós podemos falar nos diferentes modelos que compõem o modelo de informação da construção, que são os modelos estruturais, de arquitetura, sistemas prediais, os modelos civis, todos eles integrados formam aquele que nós chamamos modelo BIM multidisciplinar. E a partir desse modelo é que nós extraímos todas as informações. Essas informações estão coordenadas, elas estão reunidas nesse modelo. Que tipo de informação? Toda a nossa documentação do projeto, extraímos visualização rica, mostramos aqui, já temos mostrado algumas imagens realizadas de um projeto, que será o nosso foco aqui de exposição. Todas essas imagens foram realizadas no 3ds Max Design, que é uma ferramenta que também está disponível aí de maneira integrada ao Revit, de maneira integrada a outras tecnologias Autodesk, para garantir uma visualização de alta qualidade. E é claro, tudo isso para além da documentação, da visualização, são tarefas primárias aí do fluxo de trabalho do projeto, também nos permitem extrair quantificações precisas do modelo, também nos permitem extrair o sequenciamento 4D, né, o chamado sequenciamento de obra, para que seja base aí para o planejamento da obra, e também nos permite realizar descrição de interferências, coordenação de métodos. Tudo isso pode ser estendido a orçamento, a quantificação pode ser estendida ainda ao orçamento, o licenciamento pode ainda ser estendido a todo o planejamento da obra, e é claro, o meu modelo multidisciplinar ele pode ser coordenado aí com sistemas empresariais, com RPs, para que eu possa trazer ainda mais inteligência e mais flexibilidade ao processo de trabalho. Bem, projeto. Vamos falar um pouquinho de projeto. O foco aqui, mais uma vez, é a integração, por isso abordaremos as disciplinas, essencialmente as disciplinas complementares aqui. Aqui vocês veem essa renderização desse projeto, que será o nosso foco aí durante a apresentação. E a grande plataforma para desenvolvimento de projeto que a Autodesk oferece para a modelagem de informação da construção é o Revit. E aqui nós temos esse Revit integrado, vocês verão, tradicionalmente no mercado nós temos falado no Revit atendendo arquitetura, estrutura e instalações nas suas 3 versões. Essas 3 versões hoje estão integradas dentro da Building Design Suite. Vou falar sobre essa oferta comercial mais à frente ao final do nosso webinar. Mas o foco aqui é o Revit como plataforma. O Revit, voltado para projeto arquitetônico, permite modelagem, análise de desempenho, conforto, detalhamento e documentação desses mesmos projetos arquitetônicos, baseado num conceito fundamental que é a associatividade bidirecional. Ou seja, uma vez que você corrige o modelo, seja em planta, em corte, elevação, em 3D, todas as demais vistas são automaticamente atualizadas. Todas as informações são atualizadas. Uma vez que eu saia, que eu dê uma porta de um determinado pavimento, aquele quantitativo de portas automaticamente é corrigido, sem necessidade de refresh, sem necessidade de memorização. Ele automaticamente é corrigido. Na sequência também, temos recursos específicos para fluxos de projeto, com opções de projeto, faseamento de projeto. Todo esse trabalho pode ser
desenvolvido por equipes. Isso é o que oferece o Revit como projeto arquitetônico. Eu trouxe alguns exemplos, algumas imagens de alguns grandes clientes nossos, clientes que inclusive a Autodesk já premiou pela excelência de trabalho. E aqui eu trouxe algumas imagens do trabalho da Fábrica Gasparini Arquitetos, que é um cliente importante da Autodesk, um grande parceiro da Autodesk, que tem utilizado projetos dos mais diferentes portes, como esse que vocês veem aí na tela. E um ponto interessante, esse tipo de modelagem tridimensional se torna uma ferramenta cada vez mais importante à medida que a complexidade geométrica dos projetos, a complexidade arquitetônica dos projetos aumenta. Sobre isso falamos agora no começo do nosso webinar, quando falamos do contexto da indústria. Portanto, mais complexidade, cada vez mais esse tipo de ferramenta nos ampara em fluxos inteligentes. Vamos em sistemas prediais, daqui a pouco mostraremos um pouco do Revit, principalmente nessa área aqui, sistemas prediais, estrutura, para mostrar um pouco como ele funciona. Vamos em sistemas prediais, nós falamos da mesma plataforma. A plataforma Revit também oferece ao projetista de instalações as capacidades de modelagem, análise, documentação de projetos de climatização elétrica e hidráulica prediais. Ela é uma plataforma que utiliza arquitetura e estrutura. Portanto, dúvida de que o projeto será integrado, de que o projeto manterá a sua consistência e totalidade. Essa mesma plataforma possui recursos para o desenvolvimento de projetos de sistemas prediais, além da modelagem e documentação, sendo de fácil operação e tendo uma série de vantagens, como é o caso da checagem de interferências, que garante projetos de maior qualidade. Também abordaremos isso agora na sequência. Aqui um outro exemplo, trouxe algumas outras imagens para ilustrar esse tipo de modelo para vocês. Esse de um outro grande cliente, importante parceiro nosso, que é a MH Engenharia. E aqui uns exemplos de sistemas prediais desenvolvidos em plataforma Revit. É forma pré-estruturais. Quando falamos em projetos estruturais, modelagem, análise preliminar, mostraremos isso na sequência também, detalhamento e documentação de projetos estruturais, também podemos utilizar o Revit para esse tipo de projeto. É uma ferramenta multimaterial, não está limitada a metálica, concreto ou alvenaria estrutural, ela permite todos esses projetos, é uma ferramenta bastante flexível. Faz parte, é a mesma plataforma Revit que integra com modelos de arquitetura e instalações. Dada como todo o em componentes paramétricos, aqui nós falamos em alguns componentes estruturais paramétricos, aqui vocês veem algumas imagens de alguns desses componentes. Essa plataforma permite uma integração com diversas ferramentas de análise e detalhamento, não só da Autodesk, mas também de terceiros. Falamos um pouco mais à frente também de uma ferramenta de análise estrutural do Autodesk, que é o Robot Structural Analysis Professional, mas para além do robô que está integrado ao Revit, que permite um fluxo integrado ao Revit, nós temos uma outra série de ferramentas que também tem essa integração com o Revit. Estamos, por meio do Revit, por meio desses fluxos de trabalho, vários formatos de arquivo, vários fluxos possíveis de trabalho. Assim como toda a plataforma Revit, também aqui nós podemos falar de colaboração multiusuário e o processo de documentação e detalhamento integrado ao processo de modelagem. Aqui, na sequência, eu trago alguns exemplos para vocês de algumas estruturas desenvolvidas em Revit. Seja uma estrutura de uma obra de arte, no canto superior esquerdo, nós temos aqui um adulto sendo modelado em Revit, nós temos também estruturas metálicas, como é o caso dessa estrutura metálica ao centro, que é uma estrutura metálica projetada e já executada. Esses exemplos que nós temos mostrado aqui são todos exemplos de obras projetadas em Revit e já executadas. Nós temos peças mais complexas, pré-fabricados, estruturas metálicas, seja para qualquer indústria, não só para o mercado imobiliário, mas como no canto superior direito, nós temos uma indústria aí para a área de geração, ou também outros materiais. No canto inferior direito, nós temos aqui madeira sendo utilizada numa estrutura. Tudo pode ser utilizado com o Revit. Aqui, vou mostrar um pouquinho o Revit de operação, falar um pouquinho desse mesmo conceito. Nós temos um projeto, vocês veem, o modelo arquitetônico está aqui desenvolvido, está aqui presente. Esse modelo arquitetônico possui uma série de informações, dentre elas os ambientes, essas
zonas que servem, inclusive, para cálculo de ar-condicionado. Aqui estamos dando um exemplo, já avançando para além do modelo arquitetônico, onde nós principiamos um projeto de distribuição de sistemas prediais. Selecionamos equipamentos e aqui inserimos no ambiente um determinado equipamento. Esse equipamento é um equipamento inteligente. Vocês podem perceber que a inserção do equipamento ele já traz todas as informações de conectores, toda a inteligência por trás desse equipamento. Na sequência, inserimos ainda, estamos falando aqui especificamente nesse exemplo de um projeto de ar-condicionado aqui sendo desenvolvido de maneira integrada a arquitetura no Revit. Estamos inserindo aqui alguns difusores. E processo aqui vemos também, né, esse difusor possui a conexão com o sistema. Esse difusor, uma vez inserido, ele pode ser editado, assim como qualquer elemento do Revit, ele tem as suas propriedades. Então, aqui no canto esquerdo, nós vemos algumas das propriedades desse difusor, nós vemos a altura que ele é colocado, mais para o forro ou não, ele pode ser alterado, e tudo isso pode ser coordenado. Você sabe quando ele está conectado ou não está conectado ao sistema, nesse caso estamos principiando a colocação, então ele ainda não está conectado. Tudo isso, então, é a base aí para o desenvolvimento do projeto de instalações. E na sequência, colocando alguns outros, distribuindo por esse setor. Esse projeto é aquele projeto que nós vimos renderizado, o projeto de um hospital. É um projeto real de um hospital. Aqui nós estamos mostrando um pouquinho o desenvolvimento dos seus sistemas. Na sequência, falando aqui de instalações, uma vez que nós tenhamos lançado essas instalações, nós podemos criar sistemas que integram essas instalações. Então, nesse caso, um sistema aqui de dutos de ar-condicionado está sendo desenvolvido para essa área específica do projeto, ao qual, então, nós acrescentamos não só aquele difusor, mas todos os demais difusores que pertencem a esse determinado setor, a essa determinada zona. Então, você desenvolve no Revit esses sistemas integrados aqui e depois você tem desenvolvido o layout e é a mesma coisa quando falamos em projetos hidráulicos ou quando falamos em projetos elétricos ou quando mesmo voltamos à arquitetura e falamos da totalidade da edificação, você sempre parte então dessa mesma distribuição, como o caso de um projeto lunotécnico, por exemplo. A distribuição depois serve de base para que os dutos sejam gerados, nesse exemplo que nós estamos mostrando. Isso pode ser feito de maneira automática, como vocês veem aí na tela, ou alternativa, isso pode ser feito manualmente. Existe interesse então do projetista de lançar esse sistema manualmente. Ele faz algumas configurações rápidas, qual é o duto que está sendo utilizado, a altura desse duto, como ser tratado. Então, nesse caso aqui, ao longo desse corredor, esse duto está sendo traçado. Aqui, lembrando mais uma vez, estamos trabalhando em planta, mas, ao mesmo tempo que estamos trabalhando em planta, o 3D está sendo desenvolvido. À medida que o duto vai sendo traçado, vocês veem que todas as conexões estão sendo executadas. Dentro de arquitetura, o conceito ele é muito parecido. Uma vez que eu desenvolvo as paredes, elas automaticamente se conectam. Aquela história de ficar fazendo trim no desenho do AutoCAD, isso não existe mais quando falamos em modelagem de informação. Também são elementos inteligentes. O programa entende uma parede, o programa entende um desenvolvimento de duto, ele entende as conexões aqui, como vocês veem em sequência. E tudo isso, uma vez desenvolvido esse projeto, ele se mantém aí integrado no modelo de arquitetura e desenvolvido em 3D. Aquele trabalho todo que nós vimos sendo desenvolvido em 2D, na realidade tem a sua contraparte em 3D. Esse modelo tridimensional pode ser trabalhado, seja em vista bidimensional, plantas, cortes e ações, seja uma vista dimensional, como é o exemplo aqui que nós mostramos na sequência, onde estamos desenvolvendo a partir de um difusor mais um duto e faremos a conexão aqui desse duto com um outro duto. Então, tudo depende do fluxo de trabalho do projetista, tudo isso se mantém integrado. Aqui, nesse caso, nós temos esse duto aqui sendo envolvido e vai se conectar, então, no duto por meio de uma conexão automática. Vamos um pouquinho para desse projeto, vamos falar um pouco então desse outro modelo, que é o modelo estrutural, também de maneira integrada. Aqui você vem
o modelo físico e o modelo analítico da estrutura. O Revit possui condições de fazer o lançamento dessa estrutura, e ela é uma estrutura inteligente. E eu posso também fazer uma análise estrutural na nuvem. Cada vez mais a Autodesk tem trabalhado com esse conceito de nuvem. E aqui nós mostrando um passo onde o usuário pega esse modelo, fez o lançamento desse modelo na nuvem. Nesse caso aqui específico, nós tivemos um problema, porque é indicado que faltam algumas informações, são informações de material, porque o material no Revit é um material inteligente. Nós podemos aqui, então, selecionar esse material, no caso da laje, onde o material não foi atribuído, buscar um material com suas propriedades físicas, no caso concreto, por exemplo. Aqui é um ponto bastante interessante, nós temos esse concreto possui as capacidades físicas, as informações físicas, então ele é um material real, o software entende ele como um material real, e uma vez que esse material tenha sido atribuído, as demais condições do projeto, ok, eu consigo então pegar esse mesmo modelo e citar uma análise preliminar na nuvem. Foram lançadas, as condições de contorno já foram lançadas, eu posso então enviar esse modelo para a nuvem e, com base no cálculo do robô na nuvem, a solução de cálculo aqui do Autodesk, eu posso solicitar uma análise, uma vez que ela esteja realizada, eu recebo um aviso no Revit me dizendo, olha, o teu relatório de análise já está disponível na nuvem, e aqui o análise, tudo isso de maneira integrada, as ferramentas todas do Autodesk trabalhando de uma maneira integrada, para que você possa estender do projeto, a ação do projeto, a análise do projeto, a simulação, tudo isso de maneira inteligente, tudo isso de forma a não haver retrabalho ou remodelagem. Então, mais uma vez, esse relatório, essas informações do relatório, elas podem ser baixadas num documento, um PDF, essas mesmas informações de relatório, elas podem ser incluídas no modelo de informação, e aqui, na sequência, mostramos um pouco disso, como nós podemos trazer essa informação, aqui o modelo está sendo visto de uma maneira, destaque aqui para as analíticas, eu vou trazer esse mesmo resultado do meu modelo de informação, nesse caso aqui, eu posso ver os diagramas, eu posso selecionar uma outra vista, nesse caso nós vamos selecionar aqui um mapa de deformação, então nós temos da estrutura, selecionaremos algumas condições aqui dos deslocamentos da estrutura. E trazemos essa informação de uma maneira integrada junto do modelo. Como essa informação chega junto do nosso modelo, e podemos, é claro, editar toda a visibilidade no Revit, pode ser editada, pode ser trabalhada, eu posso enxergar o modelo de diferentes maneiras. Isso faz parte desse conceito de modelo de construção. Um modelo único de informação que pode ser utilizado de diferentes formas. Então, modelo de instalações, um modelo de estrutura. Eu vou mostrar um pouquinho, então, esse modelo completo. E aqui vocês veem, estamos falando da mesma plataforma, instalações, estrutura, arquitetura. Aqui nós temos um modelo 3D de arquitetura, incluindo as informações, algumas das informações de instalações, incluindo as informações de estrutura. Tudo isso pode ser configurado para ser visto ou não, depende do nosso interesse, do interesse do projetista, do fluxo do trabalho do projetor. Nós podemos trazer esse modelo de diferentes maneiras e prepará-lo, inclusive, para a apresentação para o cliente, por meio de filtros visuais, tudo isso de uma forma integrada. Bem, da plataforma Revit, mas como estamos falando de integração, as outras duas soluções aqui para rapidamente mostrar para vocês como elas podem se integrar a esse fluxo de trabalho. São para a estrutural do Autodesk, que é o Robust Structural Analysis Professional, baseada no método de elementos finitos, permite trabalhar com modelos de diferentes portes e níveis de complexidade, com estáticos e dinâmicos, trabalhando com multimaterial também, é uma ferramenta que trabalha com quais materiais. Integra-se perfeitamente com o Revit e o Structural Detailing, já que estamos falando aqui em integração do projeto. Ferramenta aí aos engenheiros civis, engenheiros calculistas aí que nos escutam nesse webinar, uma ferramenta que permite processamento e pós-processamento das estruturas, e que
trabalha aí com elementos finitos de barras, cabos, placas, cascas, membranas, sólidos. Tudo isso de maneira integrada ao Revit. Uma outra solução ainda nessa área de engenharia estrutural, que estende a solução Autodesk, a plataforma Revit, é o AutoCAD Structural Detailing, uma versão do AutoCAD voltada para projetos e detalhamento estrutural, que se integra também perfeitamente com o Revit e permite vistas, cortes e detalhes automáticos, um detalhamento e documentação automática de armações para concreto e conexões metálicas. Tá? Aqui, um exemplo rápido aqui, mais uma vez, trabalhando mostrando um pouco o como podemos rapidamente desenvolver um modelo no Revit, lançando aqui alguns eixos, vocês veem, esses eixos são automaticamente nomeados, os componentes paramétricos estão aqui presentes, posso lançar as minhas estruturas de uma maneira rápida, inteligente, por esses eixos, conectar todas essas estruturas aí, já fazer um lançamento das vias automaticamente a partir desses mesmos eixos. E essa estrutura é uma estrutura que pode, então, ser levada para a continuidade do fluxo projeto, para a continuidade aí da análise estrutural. Esse modelo pode ser levado para o robô e, na sequência, eu posso ter a mesma informação no robô e seguir com ela. Mas, nós vamos ver como isso se integra automaticamente ao Autodesk Structural Detailing. Como nós avançamos aqui um pouco no tempo, vamos avançar um pouco na construção para abordar todo o ciclo de desenvolvimento de projeto. Bem, aqui aquele mesmo modelo de construção, nós temos falado então desse mesmo modelo do hospital, vocês veem aqui já focado numa fase de construção, essa mais uma renderização feita no 3ds Max Design, que é a ferramenta líder no mercado aí para visualização de projetos, para geração aí de views e também, além de mais estáticas, sobre a parte de animação. Construção, nós podemos estender esse fluxo de trabalho Revit a outra ferramenta que é o Navisworks. O Navisworks é uma ferramenta do Autodesk voltada ao construtor que permite a agregação de modelos de diversos formatos, coordenação e revisão de projetos, extração de informações desses mesmos projetos, checagem de interferências, o que é crítico quando falamos de outras disciplinas, sequenciamento de obra, quando falamos do D, e extração de quantitativos. Aqui do Navisworks, aquele mesmo modelo que nós temos trabalhado, que nós mostramos aí, instalações, arquitetura, estrutura, esse mesmo modelo aqui integrado no Navisworks. As podem ser coordenadas, eu posso extrair dimensões, eu posso verificar aqui se nós temos as dimensões adequadas, fazer uma revisão total do projeto, eu posso marcar itens de projeto, nesse caso aqui, um comentário numa determinada vista, eu posso publicar para que, então, eu distribua os projetistas com comentários, com anotações. Eu posso utilizar isso de base, então, para uma coordenação inteligente de projeto, nesse caso, dentro do Detective do Navisworks, eu estou selecionando aqui entre projeto de estrutura, os elementos da estrutura esquerda e de ar-condicionado. Nesse caso, eu estou fazendo a realização aqui de um teste de interferências focado em estrutura com ar-condicionado. Se ele teste, pode ser um teste de colisão física ou um teste de proximidade. Uma vez realizo esse mesmo teste, você já identifica todas as interferências de projeto, e com essas interferências de projeto, eu posso, então, otimizar o meu projeto, eu posso, então, evitar que isso aconteça na obra mesmo, porque vem isso antecipadamente, na obra nós evitamos esse tipo de conflito. Existem já uma série de informações, de relatos aí de obras ao redor do mundo que, tendo dado esse tipo de tecnologia, evitaram praticamente todos os conflitos em obra. E existem casos, inclusive, de não ter conflito em obra por conta da adoção desse tipo de tecnologia. Então, aqui nós mostramos algumas das interferências identificadas nesse mesmo projeto. Uma das interferências aqui, nós estamos focando nessa interferência, onde nós temos uma colisão de uma peça estrutural com duto. Caso verificamos, então, que é uma sequência de peças com dutos, por aqui, então, parece ser o duto. Vamos tentar falar com o projetista aqui, pedir para que ele faça uma alteração nesse projeto do duto. Posso agrupar, então, essas visões.
pegar essa informação, publicar um relatório dessa informação e solicitar, então, ao projetista que, olha, verifique essa posição. E o projetista que aqui trabalha no Revit pode abrir o modelo, acessar essa mesma informação. Então, aqui nós estamos falando desse projeto. Vocês veem como esse projeto ele é um projeto complexo. Todos esses projetos de instalações são altamente complexos. Na sua integração, então, com as demais disciplinas, são projetos extremamente complexos. Então, aqui nós vemos como o projetista pode ter alteração muito rapidamente desse duto. E, tendo feito isso, enviar de novo essa informação para o Navisworks. Uma vez que essa informação tenha sido novamente enviada para a operação, eu posso recarregar essa informação e, recarregando essa informação, solicitar que, então, seja novamente verificado. Visualmente, uma vez que eu tenha recarregado essa informação, já visualmente eu posso observar aqui o conflito foi resolvido. Mas sempre eu estou focado no conflito aqui. Eu posso pedir, então, para que esse teste, essa caixa de interferência seja novamente realizada. Então, eu vou, com base em solicitar um novo teste. E uma vez que esse teste tenha sido realizado, ele de fato vai identificar em outra cor quais interferências foram completamente resolvidas, quais ainda persistem. E com base nisso, eu posso emitir um relatório inteligente com imagens para que o usuário possa, então, tratar e que o projetista possa fazer a alteração do projeto. Para além da caixa de interferências, podemos também trabalhar com planejamento de obra, com sequenciamento da obra. Isso partindo de um cronograma que é realizado em Project, um cronograma que é realizado em Primavera. Esse cronograma ele pode ser importado dentro do meu Navisworks, tá? Como exemplo aqui, como é a situação que nós estamos mostrando aqui para vocês. Então, eu trago o cronograma para dentro do Navisworks, e as colunas do Project com os Navisworks ou não, e com base nesse cronograma, eu construo as tarefas, eu construo o meu e associar a cada tarefa o conjunto de objetos que diz respeito a essa uma tarefa. Posso realizar alterações nesse cronograma que foi inserido aqui, manter esse cronograma conectado com o cronograma do Project, então alterações do cronograma do Project se refletem aqui em alterações do Navisworks também. Tudo isso para que eu possa, então, realizar uma simulação, de fato, concretamente entender e melhor projetar a execução da minha obra, dando sequenciamento correto à obra e também trabalhar com toda a logística de canteiro, movimentação de gruas, circulação de veículos. Isso pode ser, então, visto dentro do Navisworks. O que nós temos aqui foi trazer, então, um projeto do produto à construção. E vocês viram, de uma maneira integrada, todos os projetos integrados, todas as disciplinas integradas, tudo isso sendo levado ao construtor de uma maneira consistente, cujo objetivo, e o objetivo único disso tudo é melhor qualidade de projeto. Esses fluxos de trabalho corretos são oferecidos pela Autodesk em pacotes integrados, são chamadas suítes. Nós falamos aqui do Revit, falamos do RO, falamos do Structural Detailing muito rapidamente, falamos do Navisworks e do 3ds Max Design, aqui focado na questão da visualização. E não podemos esquecer, claro, o AutoCAD como parte integrante desse processo. Todas essas soluções estão presentes nessa oferta voltada a edições que é a Building Design Suite. E não só elas, outras soluções que estendem mais ainda o fluxo de projeto integrado para edificações. É o caso do Recap para captura de realidade, nuvem de pontos, InfraWorks para projetos urbanos, o Inventor para trabalhar com peças específicas ou equipamentos na construção, o Showcase para uma visualização em tempo real interativa da minha obra, o Sketchbook Design para trabalhar conceitos, croquis conceituais iniciais, o Raster Design para vetorização de desenhos, ou versões específicas do AutoCAD com ferramentas específicas para otimização de fluxo de arquitetura, como AutoCAD Texture, ou fluxo de instalações como AutoCAD MP. Todos esses produtos estão integrados dentro dessa oferta que é Building Design Suite. Aquilo como essas soluções, já que falamos de integração, interoperabilidade, o como todas essas soluções da Building Design Suite integram-se, o como todas elas conversam umas com as outras, de maneira que diferentes fluxos de trabalho possam ser desenvolvidos, dependendo aí da necessidade e da complexidade, do tipo de projeto aí de cada escritório, de
cada compra, vários fluxos de trabalho podem ser realizados com base nessa única solução, que é a Build Design Suite e as suas soluções, componentes, algumas das quais abordamos aqui hoje no webcast. E por fim, há pouco mostramos um recurso da Autodesk na nuvem, que é o recurso de análise estrutural na nuvem, perfeitamente integrado ao Revit. O que é Autodesk na nuvem ou Autodesk 360? O Autodesk 360 é a iniciativa da Autodesk na nuvem. Portanto, soluções completas, integradas para fluxo de trabalho BIM, como nós vimos aí na Build Suite, a Autodesk ainda estende o potencial de sua tecnologia com nuvem, que em parte estão disponíveis gratuitamente, como é o caso do AutoCAD 360, você hoje pode abrir a sua conta e ter acesso a essa versão online gratuita do AutoCAD também. E disponíveis para os clientes subscription, são aqueles que têm a assinatura dos nossos produtos, e em parte contratados como serviços adicionais. A nuvem oferece uma vasta gama de recursos: armazenamento, processamento, serviços especializados para a extensão do fluxo BIM com flexibilidade e mobilidade. E para mostrar essa questão da nuvem, curtinho, eu queria dar para vocês um outro recurso da Build Design Suite integrado à nuvem, que é o de renderização na nuvem. Você pode pegar o selo de Revit e solicitar uma renderização na nuvem. Processos que durariam horas, duram minutos com a capacidade da nuvem. Aqui alguns exemplos de renderizações sendo acessadas na página do usuário na nuvem, que são feitas de maneira muito ágil, integrada aí ao processo de alta qualidade, renderizações panorâmicas, como nós estamos vendo aí, outras renderizações, como o caso de renderização de mapas de luminância, todos esses integrados aí ao fluxo, para que o usuário possa, então, trabalhar e oferecer ao seu cliente mais alternativas. Nesse caso, então, na sequência também, uma série de estilos mostrando iluminação, tudo isso pode ser trabalhado de uma maneira integrada. Isso é o Autodesk na nuvem, estendendo a capacidade dessas soluções integradas da Build Design Suite. Bem, tendo essa apresentação, passo agora para algumas perguntas e respostas. A Márcia tem acompanhado vocês aí no painel de perguntas e respostas e deve ter selecionado aí algumas para conversarmos um pouquinho a respeito. Márcia, agora é com você. Nós temos recebido várias perguntas. Eu vou começar com a pergunta do Sandro Pasquetti. Ele pergunta se é necessário o Navisworks para fazer o gerenciamento multidisciplinar de projetos em Revit, ou consigo fazer anotações e publicá-las no próprio Revit. O Navisworks é uma ferramenta que utiliza esse processo. É claro que o Revit ele pode ser trabalhado de maneira individual. Eu posso sim fazer anotações na documentação do Revit, eu posso publicar essas anotações em DWS, eu tenho várias alternativas de fluxos aí que podem ser trabalhados exclusivamente em cima do Revit, principalmente quando trabalhamos com projetistas, que podem, então, coordenar o seu trabalho exclusivamente com base no Revit. No entanto, o Navisworks ele oferece recursos adicionais, ele oferece uma checagem de interferências mais sofisticada, ele oferece recursos relatórios que são mais práticos e mais fáceis. Portanto, se o meu foco é coordenação, se o meu foco é trabalhar de maneira multidisciplinar, o Navisworks, sim, pode estender imensamente a capacidade aí de alcance do usuário. Mas é claro, se o usuário está trabalhando unicamente em Revit e ele quer coordenar o seu projeto com outros usuários, ele pode sim trabalhar com Revit, ele pode sim considerar esse fluxo. Luciana, tudo para ser analisado na nuvem precisa ser desenhado no modo estrutura ou poderia ser analisado a partir da concepção arquitetura? Ótima. Então, do modelo de estrutura, é importante dizer que o software é o mesmo. Tá? A partir do momento que a arquitetura envolve, a arquitetura ela pode desenvolver com as próprias, ela pode fazer o lançamento preliminar da arquitetura com a estrutura, com as próprias ferramentas que estão lá presentes, quando nós falamos desse Revit integrado. Tá? Então, a partir desse modelo, você pode sim fazer essa análise. É claro que o arquiteto que faz esse lançamento, ele precisa trabalhar não só o modelo físico, mas precisa ter uma noção do modelo analítico, ou seja, as barras, as conexões das barras, então os links rígidos, como fazer o lançamento de cargas, como fazer as condições de contorno. Se tiver essa noção, ele utiliza o seu Revit, faz esse lançamento preliminar, faz uma análise estática preliminar. Então, esse fluxo ele pode ser trabalhado no Revit, independente de você ter um profissional focado ou não para isso. É claro que, como processo
de trabalho, o mais adequado e o ideal é sempre que esse lançamento estrutural inicial já feito pelo arquiteto como um partido, ele seja então encaminhado ao engenheiro ou projetista estrutural que vai então trabalhar a partir desse partido, desenvolver o seu projeto, fazer uma validação, questão de sessões, tudo mais, fazer uma análise preliminar e depois levar esse projeto para cálculo, análise mais sofisticada. Por Neiva Farias. Em formato de arquivo, normalmente são entregues ao cliente os desenhos do projeto. Ótimo, vamos às entregas. Você pode entregar em diferentes formatos. Quando você trabalha com a modelagem da informação da função, você trabalhando nesse formato, no caso do no formato nativo do Revit, que é um formato RVT, que inclui todas as informações. O ideal é publicar a minha documentação do projeto, aquelas folhas de projeto que estão no Revit, eu publico num formato de leitura, que pode ser um DWF ou pode ser um PDF. E entregar isso para o cliente, então. Muitas vezes o cliente ele pede um arquivo aberto, ele quer o DWG, por exemplo. Isso é problema? Não. Você pode pegar o arquivo do Revit, você pode pegar essas listas do Revit, essas documentações, essas folhas de desenho e cortar em DWG e fazer uma entrega em DWG para o cliente. Porque aí nós temos outras questões, que são as questões do quanto isso é interessante ou não para o projetista, fornecer um arquivo aberto. Mas é possível também que isso seja feito no Revit. Então, formatos são inúmeros. Você pode entregar o modelo em si no formato RV, você pode entregar folhas, a documentação publicada em formatos de visualização, como o DWF, no caso do PDF, e você pode também entregar exportações DWG. Pergunta Rodrigo Campos. Qual soluções apresentadas seria a mais indicada para obtenção de quantitativos? Oferece os recursos de obtenção de quantitativos nativos. Então, o Revit nativo mesmo, você pode extrair tabelas, você pode ter todos os quantitativos à mão e exportar essa informação. Então, o projetista que trabalha com Revit já trabalha com Revit, a extração de quantitativos e já pode fornecer para o seu cliente os quantitativos. A construtora, se recebe o arquivo de Revit, pode também utilizar o arquivo de Revit. Mas, se ela for receber um arquivo do Navisworks, por exemplo, porque o projetista entrega esse arquivo publicado por contrato, a construtora pode utilizar o arquivo publicado dentro do Navisworks e fazer uma extração de quantitativos no Navisworks. São diferentes fluxos de trabalho e diferentes possibilidades. Só para citar um exemplo, nós temos consultores, clientes importantes que têm um fluxo muito baseado em Revit também. Você pega do Revit, exporta essa informação para o banco de dados e gerencia essa informação diretamente dentro do banco de dados para conectar aí com a solução predileta de orçamento. Isso também é possível e geralmente é um fluxo que dá excelentes resultados. Pergunta chegando, nós não vamos conseguir responder todas aqui, mas nós vamos responder depois posteriormente. Eu vou agora para a última pergunta, feita pelo Domanski. Para analisar e visualizar várias edificações grandes e repetidas, qual seria o melhor procedimento? Aqui, de quem nós estamos falando? Nós falamos do projetista que quer trabalhar com várias edificações. O melhor procedimento é não colocá-las num único arquivo, mas sim trabalhar com diferentes arquivos de Revit linkados entre si. E possível, você pode ter um arquivo que coordene todos os outros, e quando falamos então de complexos arquitetônicos, você pode linkar esses diferentes arquivos. Também, quando falamos em edificações muito grandes, uma boa prática é você repartir essa edificação em partes, no que nós chamamos de worksets. Esse fluxo de worksets permite você gerenciar grandes quantidades de informações de uma maneira bastante eficiente e bastante ágil. Isso quando falamos do projetista. É claro que, quando passamos para o construtor ou para aquele que consome o modelo do projetista, a melhor solução para esse construtor é o próprio Navisworks, porque o Navisworks ele permite a reunião de um conjunto gigantesco de informações de uma forma muito fácil, de uma forma muito ágil. Então, para o construtor, receber todos esses arquivos em Navisworks e coordená-los entre o Navisworks é a melhor alternativa. Para o artista, existe uma série de estratégias, seja vinculando arquivos, seja repartindo esses mesmos arquivos em conjuntos de informações que são chamados worksets. Tudo vai depender aí do teu projeto, vai depender aí do teu fluxo de trabalho.
Pessoal, nós não vamos conseguir responder todas as perguntas aqui, mas o Ricardo depois vai responder. Vamos mandar por e-mail. Eu agradeço a atenção e a participação de vocês nesse seminário online. Agradeço também ao Ricardo pelo apoio em realizar a apresentação e também por esclarecer as dúvidas. Eu gostaria também de passar alguns avisos. Essa apresentação foi gravada e será enviada posteriormente por e-mail. Disso, disponibilizaremos essa e as demais apresentações realizadas nessa semana no da Autodesk Brasil no YouTube. E ao final dessa apresentação, gostaria de contar com o apoio de vocês para preencherem um breve formulário de pesquisa. E mais uma vez, obrigada pela atenção. Agora eu passo a palavra para o Ricardo para fazer suas considerações finais. Obrigado e a presença de todos. Quero agradecer o feedback de todos, foram ótimas perguntas. Infelizmente, o nosso tempo não deu para responder tudo, também não deu para abordar toda a complexidade, os diferentes fluxos de trabalho aí ao longo desse webinar. Mas o foco aqui foi mostrar para vocês um pouquinho da integração, tá? Então, para além de falar um pouco das nossas soluções, eu queria falar bastante de integração, como nós podemos trabalhar de uma maneira conjunta, porque de fato traz qualidade de projeto. Um ponto que eu quero também mostrar aqui para vocês, para finalizar, eu trouxe uma imagem que para mim ela é muito significativa. Esse é o edifício da Autodesk na Canias de Boston, um edifício voltado para as equipes que trabalham todas com edificações, com Revit, o pessoal de desenvolvimento do Revit, estratégia da indústria de petróleo, engenharia e construção. E o edifício ele foi todo executado, a sua reforma foi toda feita com tecnologia BIM da Autodesk e com o que de mais avançado havia, inclusive no gerenciamento de contratos. Esse é um edifício em IPD, o primeiro principal grande projeto de IPD completo nos Estados Unidos. E essa imagem é uma imagem bastante significativa que eu queria deixar aqui com vocês. Vou dar um outro presente aqui para o final também para vocês, mas eu quero deixar essa imagem aqui na mente deles, que sintetiza muito a questão da modelagem da informação da construção. Aqui nós temos um sistema que é executado com desvio. Por que acontece? Porque foi visto antes no modelo. Porque sabe-se que depois um duto vai chegar e se não tivesse sido pensado no modelo, certamente conflitaria com elementos, certamente conflitaria com o sistema aqui. Mas isso já foi pensado antes. Então você não tem mais essa história de interferência, corta, joga fora, compra novo material, refaz, retrabalha. Tudo isso você consegue evitar e, é claro, isso é ganho de tempo e ganho de dinheiro e isso é tranquilidade para o projetista, é tranquilidade para o construtor. Quero, com isso, com essa mensagem, com essa imagem, agradecer mais uma vez aí a presença de todos. Eu vou deixá-los com um vídeo aqui na sequência, mostrando a finalização, mostrando um pouquinho daquele projeto que nós abordamos aqui no seminário, para que vocês vejam algumas imagens renderizadas, para que vocês vejam o quanto nós conseguimos chegar adiante. Aqui está o meu contato, foi uma apresentação bastante intensa, eu procurei compactar o máximo de informação possível com vocês. É claro que muita coisa nós não pudemos abordar. Portanto, tem alguma dúvida, tem alguma questão, quer dar um feedback, não escrever, o meu e-mail está aí presente e toda a equipe da Autodesk está à disposição para atendê-los da melhor maneira possível. Então, para eu mostrar aqui para vocês um pouquinho dia nesse projeto específico.